Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde, a gente quer você por aí curtindo, comentando e compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, sexta-feira chegou. Você sabe, por aqui nesse dia, sempre uns assuntos mais amenos, mais leves, para a gente chegar aqui no final da semana de maneira mais relaxada. Hoje tem música erudita, tem música popular por aqui, porque a gente está recebendo o Jean William, tenor e diretor artístico, já esteve por diversas vezes no programa Gente que Fala, e voltou aqui para essa conversa hoje, nesta sexta-feira. Boa tarde, Jean, tudo bem? Bem-vindo aqui. Boa tarde, Mauro. Sempre um prazer voltar ao teu programa, uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pela presença. Olha, gente, o tenor Jean William vai se apresentar agora em São Paulo na próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 8, exatamente. Ele está trazendo o projeto Cantos Brasileiros Origens. E nesse espetáculo, o Jean interpreta um repertório que reúne os gêneros erudito e popular em obras de Heitor Villa-Lobos, Cláudio Santoro, Tom Jobim e muitos outros nomes da nossa música. Jean, eu quero começar essa conversa com você para a gente falar desse projeto, primeiro perguntando a respeito do título, Projeto Cantos Brasileiros Origens. Cantos no sentido do canto mesmo, de cantar, né, o verbo cantar, ou canto porque é de todos os cantos, dos 4 cantos do Brasil? Matou a charada, pô. Não me É deu isso? nem chance. Brincadeira. Justamente as duas coisas. Cantos É. brasileiros, porque é um repertório de música brasileira, né? E a música brasileira erudita e a música popular, elas têm esse entrelaçamento, né? Eu acho que o nosso maestro maior, que é o grande Heitor Villa-Lobos, que foi, sem dúvida nenhuma, o maior representante do que é a música erudita brasileira, ele buscou a maior parte das suas inspirações no folclore, né, no regionalismo, na linguagem popular, né? Então essa música esse gênero, esse universo, esses universos que se entrelaçam. Então por isso cantos brasileiros, porque é a música erudita e a música popular brasileira. E ao mesmo tempo, obviamente, de todos os cantos, né? A gente busca referências desde a linguagem dos indígenas, né, na linguagem das comunidades de matriz africana, né, e também, obviamente, na linguagem da música erudita europeia, eurocentrada, né, com um compositor como, por exemplo, Carlos Gomes, né, que foi até Milão e fez a sua carreira na Itália, construindo uma linguagem muito parecida com a do Giuseppe Verdi, de tantos outros escritores de ópera. Então, Cantos Brasileiros é essa expressão máxima do que representa o Brasil em todas as suas formas. Bom, o público do Gente que Fala já conhece a sua história, pelo fato de você já ter vindo aqui anteriormente, mas é sempre bom a gente relembrar, porque a audiência é rotativa. Mais adiante no programa a gente vai falar a respeito da sua história, mas é, a gente sabe que você começou a ter um interesse pela música ainda criança, aos 10 anos de idade, e você citou agora o Heitor Villa-Lobos. Foi ele que apareceu primeiro na sua frente? O que é que te chamou a atenção aos 10 anos de idade na música erudita? Foi ele, o mestre Heitor Villa-Lobos? Na verdade, não. Na verdade, aos Não? 10 anos de idade, eu tinha zero contato com a música. Quer dizer, zero contato, não. Eu sempre digo, né? Um trecho de uma música, que eu não me lembro qual é um musical, que diz cuidado com aquilo que você diga, porque as crianças estão ouvindo, né? Então, a criança, ela aprende. E eu tinha dentro da minha casa uma referência musical, que é o meu avô, né? Que hoje tem 90 anos, que era um autodidata. Então, nessa época, eu tinha também uma vizinha que ouvia muito a canção popular italiana, né? Então, eu tenho muita memória, por exemplo, de um disco que a Zizi Posse gravou,
onde a Zizi canta grandes temas de canções italianas famosas, né? Buria, a Sordate Innamorato, né? Da linguagem do napoletano, inclusive. Então, o mais próximo que eu estava naquela idade da música erudita era essa linguagem italiana, digamos assim. Mas o mais forte mesmo era a música popular, né? Principalmente a música, o chorinho, as valsas, né? Que era aquilo que o meu avô tocava no violão, né? Dilermando Reis, enfim, esses compositores. Eu ouvia muito cantores como Francisco Alves, que era aquilo que o meu avô ouvia, né? Então, aos 10 anos, mais aonde eu mais atuava, onde eu mais cantava era na igreja. Então acabava que na prática eu cantava muito a música da Igreja Católica, né? A música religiosa, assim. Bom, voltando a falar do projeto Cantos Brasileiros Origens, que você vai trazer no dia 8 aqui para São Paulo, na semana que vem, e que faz essa união aí, né, do erudito com o popular. Essa foi uma ideia sua e digamos, o popular ajuda a atrair o público, porque tem muita gente que não gosta do erudito, aí sabendo que tem o popular, tem um contato com o erudito, e aí você atinge a sua proposta. Olha, Mauro, na verdade, essa ideia de fazer essa visita, né, de um universo visitar o outro, na verdade, não é nenhuma estratégia. Na verdade, é quem eu sou, né? Eu, Hum. como artista, como expressão artística, né? Eu nunca abandonei a música popular, tanto que o primeiro registro fonográfico que eu fiz na vida, eu gravei 2 discos e intitulei eles de 2 atos, justamente porque essa frequência que eu tenho na música popular, ela é vibrante, ela é verdadeira, né? Ela é real. Então, obviamente que tem essa minha expressão. E depois, conhecendo, né, um pouco do público brasileiro, o que a gente mais pretende é que essa música ela chegue a mais pessoas, né? Não só a música erudita, que a gente ainda tem um pouco de dificuldade em assimilar como uma coisa fácil. Ah, vou num concerto, vou ouvir, pronto, acabou, seja de música erudita brasileira, erudita europeia, não importa, né? Mas, inclusive, muito do repertório brasileiro, eu vi uma cantora americana, não vou me lembrar o nome essa semana, dizendo o quanto que ela tem percebido que nós, brasileiros, nós temos perdido a chance de ouvir, inclusive, as nossas referências da música brasileira, que são clássicos, né? que já se eternizaram, né? Obras de tanto do Vinícius de Moraes, como Tom Jobim, como Baden Powell, né? Enfim, e tantos outros. Então, eu acho que mais do que a música erudita, a música popular ajudar a música erudita, a ideia é justamente a gente despertar o interesse pela música brasileira, né, como um todo, como identificar realmente a grandiosidade dos nossos compositores. Eu acho que esse é o maior serviço que esse show pode fazer, né? Certamente é despertar esse amor pela nossa arte, pela arte brasileira, né, que busca a sua inspiração nas artes plásticas, né, nos manifestos, como a Semana de 22, né, e nas religiões, né, enfim, nos encontros populares e dos pensadores, né? Hum. À medida que o tempo vai passando e essa distância vai aumentando, né, entre o público e a música erudita, porque nós não temos artistas atuais voltados para a música erudita. Isso atrapalha, isso torna a sua atuação ainda mais desafiadora nessa proposta, né, de aproximar o público da música erudita. Sim, é sempre um desafio. Não, você me falou uma coisa temos poucos artistas. Eu acho que a visibilidade, eu acho que eu tenho, agora eu vou falar pessoalmente, né? Eu tenho o privilégio de, por exemplo, estar no teu programa, né? Que é um programa que atinge um público de massa, de todos os tipos de públicos, né? Então, eu acho que o privilégio que é ter essa abertura dentro da imprensa para poder falar dessa arte, né? Facilita muito. Então, aí tem que usar uma ferramenta. Se eu estou dentro da imprensa, onde eu vou falar com um público que não está tão habituado, eu preciso, obviamente, trazer uma ferramenta que possa estimulá-lo, né? Então, eu acho que a música popular, sim, ela tem esse estímulo, né? Porque aí o indivíduo ele se reconhece primeiro, e aí com isso ele reconhece um terreno e fala: ah, essa música eu conheço, esse estilo, desse jeito eu conheço. E aí ele vai entrando para dentro daquele universo e ele vai se permitindo, porque ele está num terreno seguro, digamos assim. Então, sim, eu concordo com você que essa música, a música popular, ela serve como ferramenta de impulsão, de impulsionamento para que a música erudita brasileira também seja vista, seja ouvida.
Fica mais fácil quando se interpreta um sucesso, uma música comercial, de forma erudita. Se fica mais fácil, É, para atrair o público, olha, para atrair o público. eu acho que essa coisa da atração do público, né, ela já teve tantas discussões, porque você pensa, quando o indivíduo escrevia uma ópera, não existia cinema, não existia internet, né? Então, as pessoas elas iam lá especificamente para ouvir aquela música e para ouvir o que aquela música retratava, né? Que normalmente era um feito da época, um fato histórico, etc, né? E aí, com o tempo, o cinema, por exemplo, mudou é, a forma como os cantores se posicionavam no palco, né? Porque aí o cinema colocou a câmera na frente da cara do ator, né? Então aí a ópera teve que se reinventar e falar, bom, nós vamos ter que colocar cantores que tenham, abre aspas, um rosto comercial, né? Então aí apareceu, por exemplo, a, a Kathleen Battle, mas eu acho que o maior manifesto dessa revolução é a Maria Callas, que é uma mulher bonita e que canta bem, né? Então é o mesmo paralelo quando você pensa, se eu gravar uma música comercial impostando a minha voz, né, e dando a entender de que essa música ela tem um peso erudito, é mais fácil. Na verdade, eu acho que não é a questão de ser mais fácil ou não, acho que é a questão de você se adaptar. Acho que é uma questão de adaptação, né? Porque tem gente que vai torcer o nariz, tem gente que vai falar, eu gosto dessa música do jeito que o cantor popular canta e não desse jeito aqui, É. né? Então, eu acho que está muito mais nessa coisa de adaptação, de dizer, olha, vamos lembrar que existe um... Porque, na verdade, é o jeito de cantar, né? Porque a ópera é uma coisa, a impostação vocal é outra. Eu posso cantar para você, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Cantar com esse timbre, com essa impostação, mas o que eu estou cantando não é uma ópera, é uma canção popular do Vinícius de Moraes, né? Então, acho que a gente precisa começar a aprender a distinguir, né, o que é o jeito de cantar e o que é uma ópera. Mas sim, agora eu vou responder a tua pergunta. Certamente, quando você pega um tema muito popular e grava, ele tem mais chance de entrada, né? De acessar mais rapidamente o público, né? Seja em qual tipo de voz que for, né? Bom, no projeto Cantos Brasileiros Origens, quem é que te acompanha na apresentação? Essa apresentação ela é um projeto com uma orquestra, né? Uma orquestra jovem, formada por colegas que eu já trabalho há muito tempo, inclusive a gente colocou o nome nessa orquestra de Filarmônica Vocália, porque é um projeto que a gente vem construindo, junto com outras pessoas que eu tenho parceria, né? De fazer com que a minha história, a história de outros colegas que estão trabalhando comigo, ela sirva de inspiração para mais pessoas. Então, a gente tem feito um trabalho, por exemplo, eu nesses últimos 15 dias, eu fiz apresentações nos céus, nas escolas, pelas periferias de São Paulo, onde a gente levou justamente uma formação menor, mas levou justamente a nossa história, né? Dizendo o quanto que a educação e a música, a educação musical, né? Transformou a nossa vida e deu visibilidade e fez com que a gente vislumbrasse um futuro, né? Então, essa orquestra ela é o primeiro, digamos, retrato desse nosso projeto, que é um projeto de continuar divulgando e continuar estimulando os mais jovens a acreditarem na arte. E aí vem também uma cantora que vai participar, uma mulher preta, inclusive, que eu acho que é muito importante que a gente coloque, né? Porque ainda existe essa coisa de mas um tenor preto, uma soprano preta, né? Então, outro dia eu estava vendo uma entrevista, não me lembro de quem, dizendo que o número de pessoas pretas interpretando a música erudita hoje no Brasil é muito grande, né? Então, para a gente desmistificar essa ideia também de que o preto tem que tocar só o samba, ou só o tipo de música popular, ou só o jazz, né? Mas que nós estamos em todos os ambientes. E aí, então, uma orquestra de cordas, um pianista e uma percussão. Então, é um grupo bem grande, um grupo que dá quase 30 pessoas, assim, é bem interessante. A escolha do repertório foi difícil, Jean? Muito, muito, porque é muito vasto. Nós temos É. muita música boa, né? Se você pensar na grande obra do Villa-Lobos, você consegue fazer o concerto inteiro só com Villa-Lobos, ou se você pensar só no Tom Jobim, você consegue fazer 2 shows, né? Só com a obra do Tom Jobim, né? Então, a gente realmente
pensou em criar essa conversa. Então, por exemplo, eu busquei inspiração em cantos indígenas, né? E onde é que eu poderia colocar uma música de cantos indígenas, com o que ela poderia dialogar? Com uma música do Villa-Lobos, com uma música do Tom Jobim, com uma música do Baden-Powell. Fui buscar temas africanos. Onde é que essa música se enquadra, né? Que compositor? Carlos Gomes, a Chiquinha Gonzaga, enfim. Então, a gente foi buscando e foi esmiuçando, né? É muito trabalhoso escolher a música brasileira porque ela é muito rica. Ela é muito rica, então é um repertório grande. Essa direção foi toda sua, porque nesse trabalho, né, de você trazer essas tradições todas para que tudo isso converse, todos esses estilos conversem, o trabalho de direção é seu ou tem mais olhares aí sobre isso? Não, o trabalho de idealização, eu acho que diria mais do que de direção, a idealização é toda minha, assim, né? Eu sou um fuçador, assim, eu fico buscando um pesquisador, ou se isso conversa com isso, mas aí eu divido essa função, obviamente, com pessoas mais técnicas, porque eu não tenho o hábito de escrever arranjos, né? Então, pessoas mais técnicas, como José Antônio de Almeida, que é o pianista que nos acompanha e que fez os arranjos para esse show, e com a Márcia Henschel e o Munir Sabag, que são dois, eu diria, dois gêniozinhos, assim, da música. A Márcia é uma maestra do coral do Coral USP, da Coral Sextina da USP. O Munir também um grande arranjador, um grande pesquisador da música. Então, junto com essas outras três pessoas, foi que eu consegui idealizar e concretizar, né, esse repertório de forma que ele pudesse ser o mais funcional possível. Você arrisca compor, Jean? Ou ter um repertório autoral? Você arrisca, não? Eu tenho algumas músicas, mas eu nunca as cantei assim, digamos, profissionalmente, em público. Já cantei para os amigos, mas não diria que não é uma obra digna assim de tanto interesse. Eu acho que é mais uma coisa pessoal, uma coisa íntima. Então, eu mantenho ela dentro. Mas gostaria, eu tenho muita curiosidade. E eu tenho essa coisa muito de imaginar já o cenário musical acontecendo. Então, fica mais fácil quando eu vou conversar com o arranjador, porque ele sabe exatamente o que eu quero. O que me falta, além do tempo, é a habilidade de escrever. Porque quando você se transforma num compositor, num arranjador, né? Ou seja, você tem que trazer para o papel uma ideia, né? Então, a linguagem musical ela é muito complexa, né? Você trabalhar com partitura, você entender a linguagem dos instrumentos. Bom, aqui o violino vai fazer isso, eu tenho que entender qual que é a tessitura do violino, se vai soar, né? A percussão, será que vai dar conta esse som? Que instrumento eu vou escrever para que dentro do quadro de percussionistas. Então, assim, é muito complexo, é muito rico. Eu gostaria de aprender um dia, quem sabe, mas por enquanto eu peço ajuda para quem sabe de verdade. Você toca quais instrumentos, Jean? Toco um pouco de piano, não Hum. tanto, e um pouco de violão. Mais me acompanhando do que tocando propriamente, assim. Desde criança, eu comecei a fazer isso de forma intuitiva, né, autodidata, assim como meu avô, e depois, na universidade, acabei aprendendo a leitura musical e tudo, mas eu fico mais no canto mesmo, que ali é onde eu domino, o resto é mais como um segundo instrumento, assim. É. Bom, sobre o que eu te perguntei antes, sobre repertório autoral, eu entendi a sua ideia, a sua proposta, enfim, é estudar, você precisa estudar, mas de qualquer maneira, lá vou eu botar pitaco aí no seu, no seu projeto. Não caberia ali em algum momento, um momento intimista ali, né? Justamente para você falar, isso aqui é meu, é um trabalho meu, não é ainda o jeito que eu quero, mas eu estou estudando, lá na frente pode ser que se torne uma coisa ainda maior, até para já ir mostrando para o público alguma coisa sua. Eu acho que você me, como é que chama? Você me, como é que eu diria a palavra? Me deixou com essa pitadinha de, porque justamente eu acho que esse show, como eu disse no começo da nossa entrevista, ele é um reflexo de quem eu sou, né? É. Da minha vivência na música em todos os âmbitos, na música erudita, europeia, na música popular, etc. Então, sim, eu acho que você tem razão, assim, me deixou agora tentado a me expor artisticamente, quem sabe, num bis, assim, pode ser, tocando violão, não é uma má ideia, não, gostei. Então já dá para começar a pensar. Talvez não para este momento, mas para um futuro breve.
no outro Tem projeto, né? por exemplo, tem Hum, uma música que eu hum. compus que dizia, mas é uma música de amor que dizia: como é belo ver o céu da tua janela, um céu de Ícaro, de Gandhi ou Galileu. Como é belo ver o céu da tua janela, mais belo ainda é saber que ele é a extensão dos olhos teus. E por aí Olha vai. aí, e o Jean já tá se arriscando, já está se expondo. Muito bom. O bom de tudo isso, tudo é muito bom, mas o melhor ainda de tudo isso dentro do projeto é que é de graça para o público. É um concerto gratuito que você tem que chegar 1 hora, 2 horas antes na bilheteria do teatro. É um projeto incentivado, né, pela Lei Rouanet, né, com alguns patrocinadores. E a gente fica muito feliz, assim, porque eu acho que é a função, né? A gente realmente, a função desse show, além de fazer o público conhecer o repertório brasileiro, da música brasileira, mas é a formação de plateia, né, também. Eu acho que um dos aspectos que mais podem ajudar na formação de novos públicos é a acessibilidade. Então, é você, né, fazer com que o público entre sem precisar pagar. Né? Tem muita gente que não vai também porque não tem grana. Né? Então, os nossos concertos, eles são 100% gratuitos, né? E com acessibilidade, com linguagem de Libras, né? Enfim, acesso para cadeira de rodas e tudo que precisa para que ele realmente seja o mais democrático possível. Assim. E vai ser no Teatro Sérgio Cardoso, no Bexiga. Como é que surgiu a possibilidade dessa parceria com o Teatro Sérgio Cardoso? O Teatro Sérgio Cardoso é um teatro, acho que é uma das acho não, é uma das grandes referências da cultura paulista, né? É lá onde está, inclusive, a Associação Paulista de Artes, enfim. E a minha produtora, a Sandra Mimoto, que entrou em contato com o teatro, propondo, dizendo: olha, o Jean, o William, tem um projeto assim, eu acredito que alguns de vocês possam já conhecê-lo. E tive a sorte que as pessoas que estavam lá me conheciam e começamos a trocar essa possibilidade e ela se transformou numa realidade. Então, a gente agradece, inclusive, muito ao Teatro Sérgio Cardoso, que está nos recebendo também lá carinhosamente, e espero que a gente possa fazer muitos outros projetos lá naquele teatro. Bom, acho que a gente está falando demais e cantando de menos. A gente não, né? Porque eu não canto. Mas o que que você é, quer mostrar aqui que dá para ser mostrado e que porque tem coisa que não dá para dar spoiler, né? E talvez seja Aham. surpresa para o público. O que que você consegue cantar aqui para gente que o público já pode saber? Olha, eu vou cantar uma canção que é junto com o coral, que eu diria que é o ponto alto do nosso show, porque é alegre, é vivante e representa muito de um povo, assim, que chama Estrela Eleonove. A música é assim: é macumba bebê, é macumbe, macumbaba, é macumbe, estrela no céu é lua nova cravejada de ouro, macumbebê. Olha macumbebê, olha macumbaribá. E essa é uma música que o Villa-Lobos ele buscou na religião Bantu, que é um tipo de grupo que ficava mais regionalizado no estado do Rio de Janeiro, né? Esse dialeto que ele usa, né? Do macumbá bebê e tal. Então, e o público adora, assim, né? E eu acho que nessas épocas em que a gente eu acho que é uma música política, eu diria que é uma música política, porque nesses tempos de tanta intolerância religiosa, a gente precisa começar a fazer as pessoas ouvirem a palavra macumba sem tanto prejuízo, sem tanto preconceito, sem tanto medo, né? Porque é uma manifestação religiosa, mas também é uma manifestação artística linda demais e precisa do respeito que ela merece, né? É. Quais são as outras referências que estão na sua apresentação indígenas? Indígena, a gente canta um canto que chama Maracanandé, que é a saudação ao deus Tupã, né? E também faz parte. Essa é uma música que ela tem muitas referências no folclore, assim, né? Então é Maracanandé, aê, Maracanandé, Maracanandé, aê,
Maracanãbê. Mas fica mais bonito quando tem o coral junto, que é o coral canta, fica magnífico. Bom, uma outra questão em relação ao Teatro Sérgio Cardoso ainda, Jean, tem um trabalho em prol do Centro de Apoio e Pastoral do Imigrante. Como é que isso foi criado? Do que se trata, Jean? O Teatro Sérgio Cardoso ele tem muitas ações sociais, né? E esse centro de apoio ao imigrante é justamente para poder esse trabalho ele serve para poder acolher essas pessoas, né, que estão chegando e que chegam perdidas nessa cidade enorme, nessa capital, né? Então esse foi um pedido que o teatro nos fez. Falou, olha, nós apoiamos um grupo, nós apoiamos uma entidade e a gente gostaria que a sua apresentação também servisse a esse projeto. Eu ainda não tive a oportunidade de pessoalmente conhecer o projeto, quero com certeza depois me aproximar desse projeto, porque é uma coisa que me interessa muito, colocar a música também a serviço do bem-estar social das pessoas. A apresentação é na quarta-feira, dia 8. É uma única apresentação. Alguma chance de ter mais apresentações ou daí você já vai para outros lugares porque você vai rodar o Brasil? A gente começou esse projeto em Belo Horizonte, né, no Teatro SESI de Belo Horizonte. Passamos por Uberaba, agora viemos para São Paulo e nós vamos encerrar esse projeto este ano, espero que a gente reproduza ele no ano que vem, em Vitória, no Espírito Santo, lá no Sesc de Vitória, né? Então, quem sabe se o público gostar muito, aí fica a expectativa de ter uma segunda apresentação em São Paulo para o ano que vem. Uma outra coisa, além da música, você está colocando aí também tá se arriscando aí na literatura, né? Tem um lançamento de um livro chamado O Resumo da Ópera, né? É, o que é o resumo da ópera? Qual é o Olha, resumo na da ópera, verdade, digamos assim? não sou eu que estou me arriscando, porque já tô ousado demais, falando que eu fui Hum, diretor idealizador, compõe música, hum. agora está escrevendo livro, falar, pô, esse cara é a Barbra Streisand, né? Não, eu, eu não escrevi esse livro é um projeto de um escritor chamado Elcio Padovese, né? O Elcio Hum. é um amigo, é um jornalista amigo, e o Elcio, logo um pouco antes da pandemia, ele falava, Jean, eu tenho uma ideia de escrever um livro sobre a tua história. Eu acho que a tua história tem pontos interessantes que poderiam ser colocados num livro, né? E ele falou, eu quero me inscrever num concurso. Só que aí ele escreveu o projeto no concurso e não ganhou o concurso. E ele não desistiu, ele falou, não, eu quero levar essa ideia adiante, eu vou procurar parceiros que queiram investir nessa possibilidade. Encontramos a editora Letramento, que é de Belo Horizonte, que falou, não, nós queremos contar, porque essa editora já tem um projeto justamente de contar histórias de pessoas, de brasileiros, que tenham vivido momentos de ou superação ou inspiração. E aí o Elcio, então, conseguiu essa parceria e nós fizemos o lançamento em São Paulo no ano passado, no Teatro da Fiesp, na Paulista, e agora a gente vai fazer mais um relançamento, digamos, aqui em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso. E o livro, o que é o resumo da ópera? O resumo da ópera, na verdade, é contando as minhas origens, né, de onde eu vim, os meus avós. Pra você ter uma ideia, tem uma curiosidade, a minha avó e meu avô, eles foram criados numa fazenda no interior de São Paulo que tinha, ainda tinha resquícios de escravidão, né? Ainda tinha resquícios de trabalhos semi-escravagistas. Então, ele fez um trabalho de pesquisa bem interessante sobre a minha família e, ao mesmo tempo, sobre a minha história, o quanto a música foi fundamental para a transformação da minha história, né? Tanto da formação acadêmica quanto para a carreira, né? A visibilidade que eu consegui. É um livro bem interessante, eu acho que serve como ferramenta para que as pessoas, principalmente as pessoas que acreditam na cultura, né? Para que elas vejam que existem resultados práticos e vivos, né? Porque a gente fica esperando às vezes o indivíduo morrer para contar a história daquele indivíduo. E eu acho que esse livro ele me ajuda a contar a minha história e também a movimentar coisas dentro da sociedade, eventos dentro da sociedade que me interessam, que mais pessoas possam ter as oportunidades que eu tive, mas não apenas individualmente, mas coletivamente, que mais projetos, mais fundações, mais organizações estejam em visibilidade para que mais artistas nasçam. Mas aí você fala,
todo mundo, quando às vezes eu dou umas palestras, falo sobre a minha vida, as pessoas falam, mas e se a pessoa não ficar famosa, e se a pessoa não for um concertista? Eu falo, mas eu acho que o primeiro passo de você ter ensino de música, de você aprender, né, arte e música, é você se tornar um ser humano melhor, é você se tornar uma pessoa melhor, né? Foi isso que a música fez comigo, né? A música me fez me pensar, né? Me fez me olhar. E aí, claro, eu investi nisso como uma profissão e, graças a Deus, tenho dado certo. Mas, acima de tudo, eu acho que é importante que as nossas crianças elas tenham acesso à cultura e à arte como uma alternativa à violência, digamos. Eu acho que uma criança que está cantando, uma criança que está tocando um instrumento, ela está passando menos tempo pensando na violência, pensando em tantos caminhos que, de repente, não seriam positivos para a sua vida. Então, o livro, o resumo da ópera, é uma biografia sua, por Elcio Padovez. Exatamente. Exatamente. O Elcio escreveu uma biografia minha. E quanto tempo levou esse trabalho? Que exigiu, claro, uma pesquisa sua a respeito da sua vida, né, da situação dos seus avós, você destacou isso. Quanto tempo levou para esse trabalho ficar pronto? Nós começamos esse trabalho no início da pandemia e lançamos ele no ano passado. Então, uma média de 2 anos e meio, assim, foi o tempo que o Elcio levou, um pouco mais, talvez, porque... Não, na verdade, foi em 2019, a pandemia foi 20. Em 2019 nós começamos, aí veio a pandemia, fizemos inúmeros encontros virtuais, ele foi até vários lugares na minha cidade, encontrar pessoas, personalidades. Então foi um trabalho aí de 2 anos e meio, quase 3 anos, de bem intensos, assim, para que ele pudesse ter esse material. O maior incentivo para a sua carreira partiu dos seus avós? O maior incentivo, acho que a maior inspiração, eu diria, porque na simplicidade dos meus avós, meu avô era um boia-fria, trabalhava de 5 da manhã às 5 da tarde, minha avó uma faxineira do hospital da frente da nossa casa. Né? A inspiração, meu avô, Mauro, você pensa que o indivíduo que trabalha lá no quarto de cana, ele tem cãibras, né? Porque antigamente você ficava com aquele podão, aquele machado na mão 24 horas. E ele chegava em casa, às vezes, exausto, com cãibras, mas a paixão pelo instrumento era tamanha que ele esperava a cãibra passar, pegava o violão, começava a tocar, ou pegava o acordeão, começava a tocar. Então, dos meus avós, eu acho que veio essa grande inspiração, além da genética, porque eu sou um músico autodidata, de natureza, por conta deles, né? Mas eu acho que o maior estímulo mesmo, o maior, assim, digamos, impulso que eu tive na vida para que eu me transformasse num músico profissional foi a escola. Foram os meus professores, não só professor de música. Eu tive a sorte de estar numa escola, num momento daquela escola, inclusive, né, onde os professores eles se desdobravam para que os alunos fossem aprovados na universidade pública. Eu sou de uma escola pública, então você imagina a dificuldade do aluno da escola pública entrar na universidade pública, é maior. Né? E uma diretora específica que promovia concursos musicais na escola, e isso fez com que eu começasse a ver aquilo com outros olhos. Então, aí finalmente encontrei uma professora de geografia que acabou se transformando numa espécie de mãe adotiva, que foi o maior divisor de águas na minha trajetória. Então, eu diria que o maior estímulo que eu recebi para que eu me transformasse no profissional foram os professores. Seu avô é vivo, você falou que ele tem 90 anos. 90 anos, senhor Joaquim. E sua avó? Minha avó também, Dona Iraci. Minha avó tem 85. Sim. Então, lá no interior onde você nasceu. Isso, estou em Barrinha, que é Em a cidade do Barrinhas. interior. Isso, Barrinha, Uhum. exatamente. É que você nasceu em Sertãozinho, mas viveu em Barrinhas, não é isso? É porque na época Barrinha era uma cidade ainda menor, né? Era um grupo de pessoas e não tinha hospital. Eu nasci em 1985. O hospital foi inaugurado em 1987. Hum. Só por isso. Voltando a falar da apresentação, bom, você já fez muitas apresentações por aí. São Paulo, a cidade de São Paulo tem boas salas para tenores, porque é um ambiente diferente necessário para as Sim, apresentações, né? sim, é o nosso tipo de apresentação. Não é o caso do show que eu vou fazer na próxima quarta-feira, mas a nossa apresentação ela é uma apresentação acústica, né? Então você não tem nenhum tipo de amplificação. Então o espaço é muito importante, né? Então nós vamos citar, claro, os maiores e os mais nobres espaços de São Paulo que ficam sempre entre a Sala São Paulo, o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro São Pedro, né? Mas também temos, por exemplo, um lugar que eu adoro cantar,
que é maravilhoso, que é o foyer do Auditório Ibirapuera. Porque o auditório é grande, então normalmente é mais difícil você fazer uma apresentação acústica, não sei se seja um grupo grande e tal. É possível, né? Mas a acústica fica mais difícil. No foyer, a gente já fez muitas apresentações e todo mundo gosta, assim, corais, grupos de grupos vocais menores ou grupos de quarteto de cordas menor. Muita gente gosta daquele espaço, porque é um espaço que tem uma acústica excelente. Então, sim, assim, é importantíssimo. Até porque, Mauro, as pessoas, quando elas falam, né? Porque quem canta é um tenor, canta com técnica, né? E eu sempre digo, eu inclusive falei isso com as crianças, o que é a técnica, né? Assim como para um futebolista, para qualquer tipo de atleta, para nós é a mesma coisa, né? É o maior resultado com o mínimo de esforço. Mas o mínimo de esforço não é a falta de esforço, né? É o condicionamento. É o seu corpo estar tão adaptado a fazer aquilo que ele não sofre mais uma tensão imensa que você não consiga reproduzir aquilo no outro dia. Então, obviamente, ter uma voz que amplifica, que é uma voz grande, é importante, mas é importante que nós tenhamos salas que sejam propícias também, porque de nada adianta você ser um tenor com vozeirão se a sala não for uma acústica minimamente afinada com a sua voz. Vai se perder. Como se eu com essa voz, eu for num campo de futebol e começar a cantar, ninguém vai ouvir, né? Então é importante que a gente tenha essas salas. É por isso a importância tão grande dessas salas, né? Para que o trabalho acústico seja realmente de parceria entre o teatro e o artista. Não, ficou claro o que você falou quando você diz sobre o mínimo esforço. Você quer dizer a otimização, é você usar melhor o seu aparelho e trazer o melhor resultado, né? Olha, eu estava procurando essa palavra, otimização, exatamente. Você otimiza, exatamente isso. Porque pensa, a prega vocal é pequenininha, é delicada, é uma vibração. Então você tem que aprender a controlar esse instrumento para que você não tenha tensão, para que você, enfim, nós somos instrumentistas e instrumento ao mesmo tempo, né? Então exige uma série de treinamento e de muitos anos de prática para que você não se machuque, né? Sim. Bom, vamos dar o serviço aqui. Projeto Cantos Brasileiros, Origens, Teatro Sérgio Cardoso, fica na rua Rui Barbosa, 153, Bexiga, Bela Vista, né? Dia 8 de novembro, 8h30 da noite, quarta-feira. Olha, entrada gratuita e o Jean William estará lá esperando todo o público. Não é isso, Jean? Com certeza, eu faço questão que o público de São Paulo venha, porque é um show realmente especial e vale a pena. Bom, eu destaquei aqui 8h30, 8h30 é o horário do início do espetáculo. Tem que chegar uma hora antes, você estava explicando isso, tem que receber o ingresso, tem que ter antecedência para isso. Isso, a gente espera que o público venha uma hora antes para poder retirar esse ingresso, se acomodar nas cadeiras, tomar um cafezinho e se preparar para a música boa. Muito bem, a gente vai dar uma paradinha agora, um intervalo do programa Gente que Fala. Toma um golinho de água aí, a gente já volta com mais conversas aqui. Até já. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta ao programa Gente que Fala por aqui, edição de sexta-feira, pela UTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, e você acompanhando esse nosso bate-papo, nossa conversa hoje com o tenor Jean William, desculpe aqui, tenor Jean William, que vai se apresentar. Você fica sossegado, porque é a coisa mais comum as pessoas me chamarem de João William, ou Jean Willis, ou Jean Williams. Mas é Jean Williams. Então, assim, eu fala tenor que tá ótimo, você já sabe que sou eu. Aliás, já que eu tropecei, Jean William é um nome artístico mesmo ou é o seu nome?
É o meu nome de batismo. A minha mãe escolheu esse nome, Jean, porque na verdade ela via no cinema americano o nome Dean, né? Que é Sim. D-E-A-N, Dean, né? E ela não sabia que a pronúncia era Dean, né? Então ela queria que fosse Dean, né? E aí quando ela chegou para registrar, e aí o escrivão falou, olha, Dean é um nome que acho pouco provável que exista na nossa língua. Por que você não batiza ele de Jean? Né? E William é porque eu sou nascido, acho que 1 ano ou 2 anos depois do filho da princesa Diana, que era o príncipe William. E a minha mãe queria um nome de príncipe, então ficou Jean William. Muito bom, muito bom. Então agora eu vou acertar. Olha, o tenor Jean William é dono de uma das vozes mais notórias da música erudita brasileira contemporânea, nasceu em Sertãozinho, no interior paulista, desde os 10 anos de idade, apaixonado pela música clássica e pela música italiana, já cantou para o Papa Francisco, para o Príncipe Albert II, e ao longo da carreira internacional também já se apresentou ao lado de nomes como João Carlos Martins, o pianista, Laura Pausini, Simone, Fafá de Belém, Sandy, entre outros. Quem é o seu grande ídolo? Está entre esses que eu citei ou não? Olha, sim, eu acho que eu não seria honesto se eu não diria que o João Carlos Martins é um ídolo, porque o João, ele é uma escola. O João Carlos é uma grande escola, assim. Acho não, eu aprendi tudo que eu venho fazendo praticamente como um discípulo seu, assim, né? Vendo tudo que ele fez, tudo que ele inspirou, né? Então o João tá nesse lugar, assim. Mas eu diria que, se eu fosse, diria como cantor, né? Vou falar da minha área agora. Um cantor que eu adoro, que eu acho que é uma das vozes mais lindas do mundo, é um cantor norte-americano, chama-se Nat King Cole. Eu adoro Nat King Cole. É. Por falar no João Carlos Martins, você tem contato com o João Carlos Martins? Sim, o Sim. maestro é para a vida toda. Nós É. temos duas apresentações em São Paulo, no dia 20 de novembro e 27, eu tenho a apresentação com o maestro João Carlos Martins, com a Orquestra Baquiana Filarmônica SESI, no Teatro Bradesco, né? Estou sempre com o maestro, fazendo concertos, fazendo palestras, encontros, estou sempre na casa dele. O maestro, quando tem uma ópera, eu ligo para ele, olha, a ópera está indo assim, o que você acha disso? Que você me aconselha naquilo? O João é realmente uma pessoa muito importante na minha trajetória e eu gosto muito dele. Quem não gosta? Você conhece a Carmen Valho, que é mulher do João. A Sim. Carmen, sim, é uma das pessoas mais adoráveis que eu conheço, minha amiga Sim. querida. Uma das pessoas mais adoráveis que eu também conheço. Eu trabalhei com a Carmen Valho, quando eu trabalhei na Assembleia Legislativa, na TV da Assembleia Legislativa, ela era diretora do departamento de rádio e televisão lá, né? Então, assim, uma pessoa das melhores, assim, um É, coração enorme e um convívio uma mulher maravilhoso. muito Sim. culta, cheia de boas referências. É sempre uma delícia sentar com a Carmen, sempre se escuta boas histórias. Os dois são adoráveis, eu realmente tenho muito carinho por eles. E a gente conhece bem a luta, né, do João Carlos Martins, né, quando ele parou de tocar e ele se tornou regente, se tornou não, já era regente, né, e acabou optando pela regência porque não podia mais tocar, e nesse momento ele fez uma apresentação, acho que na Sala São Paulo, nessa estreia como maestro, como regente, e eu trabalhava na TV Cultura e tive a grata felicidade de fazer uma reportagem com ele lá sobre esse momento, né, de volta, e ali como maestro, né, e foi um grande espetáculo naquele momento. Aí depois ele continuou trabalhando a recuperação dele para poder voltar para o piano, né, e a grande figura que a gente conhece da música brasileira, não é, Jean? Sim, é o nosso maestro, literalmente. Assim, o João Carlos, mais do que, além de ser um gênio da música erudita, ele é um fenômeno. Ele é literalmente um fenômeno. Assim, quando o João Carlos está no lugar, o que ele consegue mexer emocionalmente com as pessoas elas choram de vê-lo. Ele tem realmente esse star quality, né? Essa coisa de ser um ícone assim das pessoas. Então, o João é um fenômeno, é realmente um fenômeno, é admirável. É, uma música para cantar é a mesma para ouvir, uma música para ouvir é a mesma para cantar, ou tanto faz, o que é bom para cantar é bom para ouvir. Olha, eu acho que aí você entrou num âmbito que é o individual. A maioria das músicas que eu escuto hoje, né, já escutei muita ópera, já escutei muito concerto, mas a maioria das músicas que eu escuto hoje,
não são músicas que eu canto, são músicas que eu ouço mesmo, assim, né? Eu gosto muito de tudo que tem pesquisa, que envolve pesquisa étnica, assim, às vezes eu nem sei o nome do artista, eu gosto de ouvir o diferente, né? Então são músicas que normalmente eu não canto e eu gosto de ouvir. Mas também tem músicas que eu gosto de ouvir e gostaria de cantar. Por exemplo, faria um disco, nem que fosse só pelo meu bel prazer, cantando todos os sucessos do Nat King Cole, ou cantando todos os sucessos que gravaram, que a Maria Bethânia gravou cantando Tom Jobim. Eu falei exatamente, falei, como é que ela escolheu? Parecia que ela conhecia meu gosto. Então, tem música que você ouve e você fala, poxa, eu queria cantar essa música, né? Fazer uma homenagem para um compositor. Certamente, sim. Mas você tem esse trabalho, ou seja, eu gosto dessa música, eu ouço essa música e eu canto essa música. Eu quero cantar. Se eu não canto ainda, eu Sim. vou cantar em algum momento. Sim, claro. Tem uma lista de músicas que eu escuto justamente para criar projetos, para criar ideias, né? Isso com toda certeza, com toda certeza. Jean Williams, subir ao palco, cada vez sempre dá um friozinho na barriga, é sempre uma novidade, ou você já acostumou? Não, eu fico nervoso todas as vezes. E eu diria mais assim, dentro das vozes líricas, né? A soprano, o contralto, o baixo, o tenor. A voz do tenor é uma voz que a gente diz que ela é uma voz construída, né? Então é uma voz muito difícil. Você se tornar um tenor na técnica vocal é um trabalho árduo, assim, né? Então o tenor, o terror de todo tenor, né? É quebrar o agudo, é chegar no palco e pumba. E já aconteceu comigo de estar fazendo um concerto importantíssimo na Sala São Paulo e eu respirei no momento que não era para respirar, eu tensionei o que não era para tensionar e pumba, não consegui fazer o agudo, né? Então tem essa questão técnica que sempre nos deixa um pouco apreensivos. E depois, segundo, obviamente, que tem o respeito pelo palco. Acho que todo artista, ele tem uma profunda reverência pelo palco, né? Porque ele abre a janela da própria alma quando ele sobe no palco. Então se expor é sempre dá um pouco de nervosismo, é sempre o aplauso, mas por trás desse aplauso pode ter uma crítica, pode ter um elogio, né? Tem essa troca também, né? Mas mais do que isso, acho que é a reverência pelo palco. Isso nos deixa sempre muito apreensivos. Agora, o legal de tudo isso, né, o abraço do público, você falou que quebrou o agudo aí, já aconteceu com você. O público sabe, reconhece, entende que teve algum problema e aplaude, né? Quando acontece algum tipo Sim, de coisa, não é? sim, com toda certeza. Eu acho não. Nós preparamos às vezes um programa de música. Você fica 2 meses preparando esse programa, né? E aí quando você vai para o palco, o público é parte desse programa, né? Porque muita gente conhece aquela música ou não conhece, então o público faz parte da performance, né? Então ele sofre junto com o artista, ele tem alegria junto com o artista, então é gostoso quando você vê que o público entende, mas não entende só do ponto de vista, errar é humano, mas entende no ponto de tá tão, como chama isso? Tá tão enraizado ao artista, tá tão, gente, eu tô tão ruim das palavras hoje, é uma simbiose. A gente criar É. essa simbiose é uma coisa interessante. Bom, logo vai chegar aí, né? A gente vai celebrar no dia 20 de novembro o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. É feriado em mais de 1.000 cidades brasileiras. É uma referência à morte de Zumbi dos Palmares, negro pernambucano que nasceu livre e foi escravizado aos 6 anos de idade. Aliás, não é, Jean? É um feriado que começou devagarinho, né? E hoje já alcança aí 1.000 cidades brasileiras e deveria ser feriado no país inteiro, né? Sim, Enfim, sim. vamos ver se esse momento vai chegar. Mas seguindo aqui com a história de Zumbi, ele foi líder do Quilombo dos Palmares, foi morto em 1695 em Alagoas e a sua vida foi marcada pela luta contra a escravidão, que só terminou oficialmente quase 200 anos depois, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. Quer dizer, oficialmente, né, há controvérsias, né, porque a gente sabe do que acontece nos dias de hoje, com preconceito racial, enfim. Mas, de qualquer maneira, essa é a história. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Jean. Já que a gente tocou nesse assunto aqui da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, o 13 de maio perdeu em importância para 20 de novembro? Eu acho que essa é uma pergunta. Eu já pensei nisso. Eu acho que o 13 de maio ele fica num lugar
que tem essa história da princesa Isabel, né? Tem toda essa referência à princesa. E, inclusive, por muitos anos, a princesa Isabel foi a grande heroína do 13 de maio, né? Quando, na verdade, eu acho que o grande herói, né, da libertação dos escravizados são os próprios escravizados, né? Então, acho que não é que perdeu a importância, mas zumbi é muito mais, acho que é muito mais válido você dizer um homem preto se rebelou e foi lá e defendeu os seus, né? Porque ele estava contra tudo e contra todos. Enquanto que a princesa Isabel, que também não vou aqui tirar a sua importância, mas ela estava dentro dos seus privilégios, né? Então, acho que a comunidade preta, de um modo geral, pode entender que o 20 de novembro tem uma importância maior, justamente porque é a movimentação de um homem negro, né? Um homem preto, que está em luta em defesa da sua comunidade, do seu povo. Então, acho que sim. Acho que, no fundo, a consciência negra, dia 20 de novembro, que é meu aniversário, inclusive. 20 de Perdeu um novembro? pouquinho. 20 de novembro, eu acho que 20 de novembro representa muito mais essa questão da negritude, né, do que o 13 de maio. Porque o 20 de novembro é a força do povo preto que prevalece, né, que fica menos passiva ao poder, né, do colonialista, do imperialista, etc. Olha, de forma antecipada, parabéns pelo seu aniversário em 20 de novembro. E já que a gente está falando em 13 de maio, você parou para perceber a coincidência? Você vai se apresentar no Teatro Rui Barbosa, na Rua Rui Barbosa, que é paralela da Rua 13 de Maio. Uhum. Sim, E no mês de novembro, que é o mês do seu aniversário. sim. Nada melhor. É muito auspicioso, eu diria. Bom, como é que você percebe o momento que a gente vive ainda, né, de preconceito estrutural, racismo estrutural no Brasil? E entra ano, sai ano, as questões são discutidas, vem 20 de novembro, data da consciência negra, tudo é falado, mas as coisas não andam como deveriam, né, nessas questões raciais. Sim, eu acho que demos um passo ou outro bastante importante na luta contra o racismo. Na última sexta-feira, eu fui a uma homenagem a uma pessoa muito querida e muito importante nessa luta, que é o professor Sidney Nogueira, né, um homem que eu admiro muito, né, que fez um discurso que eu gostaria de reproduzir o discurso que o professor Sidney fez, né, mas eu diria que falta muito ainda, porque em muitos lugares, em muitos casos, eu sigo muitas páginas de movimentos pretos, de comunidades pretas, né, de pessoas que denunciam dioturnamente o racismo, né, e elas veem dificuldade, por exemplo, às vezes em fazer uma denúncia formal e serem ouvidas, né? Então, alguns lugares ainda não levam a sério o crime que é ser racista no Brasil, né? Então, nós precisamos sempre, cada vez mais, exigir das entidades, das instituições federais, estaduais e municipais, e principalmente da polícia, né, que é onde você vai fazer uma denúncia, que as pessoas que estão sofrendo racismo sejam ouvidas, né? O indivíduo é chamado de macaco, o indivíduo é chamado de urubu, né? Como eu vi vídeos recentemente, uma mulher atacando e colocando o dedo, e ela sendo filmada, ela falava, pode me filmar, porque não vai acontecer nada comigo, né? Então, precisa de leis mais severas, ou melhor, né? Precisamos que essas leis sejam realmente aplicadas, porque fica sempre no lugar. Aqui aconteceu racismo com tal pessoa, ela fez uma denúncia, ela conseguiu fazer a denúncia e aquela pessoa foi punida. Num outro ambiente aconteceu a mesma coisa e a pessoa não conseguiu porque aquele indivíduo tinha mais privilégios, ou o lugar, ou a ideologia política. Então, essa questão é muito complicada ainda, assim. Eu, como homem preto, eu noto o racismo diariamente, e às vezes um racismo silencioso, né? Talvez por frequentar lugares de privilégio, né? Você nota o racismo, né? A torção do nariz, da boca, ou a risadinha, né? Então, nós precisamos realmente fazer que as pessoas pretas cada vez mais sejam conscientes que elas busquem os seus direitos para que elas possam se defender, mas fazer com que os racistas tenham mais medo. É importante que as pessoas racistas pensem duas vezes antes de manifestar o seu racismo, porque o que está dentro da sua cabeça é um problema seu, mas o que a sua boca fala e o meu ouvido ouve é um problema nosso,
né? É um problema de sociedade, é um problema de coletivo. Então, é importante que os racistas sejam intimidados, pelo menos, né? Já que eles não conseguem se conscientizar do mal que estão fazendo para a sociedade, né? E eu acho que cada vez eu tenho visto, nos últimos tempos, um conforto da parte de pessoas racistas em fazer aquilo que querem e falar aquilo que querem sem medo de serem punidas. Né? E quando a gente fala do feriado da consciência negra, isso vale para qualquer feriado, né? É parar para refletir sobre o que significa aquela data, ou por que que é feriado. Porque, assim, vamos dar um exemplo. Chega o Natal, todo mundo sabe, é a data mais importante para o cristianismo, enfim, então todo mundo para refletir o que fez no ano, enfim, o que vai ser do próximo, e é uma data religiosa, então todo mundo vai lá no seu íntimo e faz a sua reflexão. E nas outras datas, não, eu vou beber, eu vou comer churrasco, eu vou viajar, vou me divertir. Claro, tem o seu momento, né? Você vai aproveitar o feriado para o seu lazer e para o seu descanso. Mas é importante a gente parar para pensar por que que é feriado. Eu preciso refletir de que maneira sobre o 20 de novembro, a consciência negra. Eu preciso refletir de que maneira sobre o 13 de maio, dia da abolição da escravatura, que não é um feriado, né? Mas Uhum. se fosse, né? Seria com o mesmo objetivo. Tem que pensar a respeito da data, não? Ô, Mauro, eu acho que essa é uma questão muito interessante que você está falando sobre essa necessidade de reflexão. A escravidão, ela durou muitos anos, né? Então, a desumanização do negro, ela foi sistêmica, né? Ela foi sendo passada de pai para filho, né? Isso é um animal, isso não é um ser humano, né? Então, é importante que nós criemos cada vez mais esse momento de reflexão para humanizar as pessoas pretas, né? Porque o racismo, hoje, ele não te coloca grilhão no pescoço, ele não te dá, não sempre, porque conhecemos histórias assustadoras, não te dá chibatadas, mas o racismo, ele está, por exemplo, num atendimento médico, né, de uma mulher preta que às vezes recebe um remédio menos eficaz, porque já se falou em conversas científicas, né, de que o homem preto, a mulher preta é mais resistente, precisa de remédios menos potentes, né? O racismo está na alimentação, né? Pessoas às vezes que estão completamente expostas porque aquela povo preto come qualquer coisa, preto é forte. Então essa desumanização da pessoa preta acho que é a grande coisa que nós precisamos fazer como reflexão no dia 20 de novembro, no dia 13 de maio, né? Somos seres humanos que foram animalizados, que foram tirados da sua pátria, que foram tirados do seu povo, que foram tirados das suas culturas, né? Então, humanizar. É importante que nós humanizemos, inclusive entre nós, porque existe também um desamor do homem preto consigo próprio, né? Um desamor do homem preto com seus pares, né? Porque o racismo ele foi tão violento, ele foi tão agressivo, que ele fez nós desacreditarmos de nós mesmos, né? De que nós merecíamos ser tratados como seres humanos, né? Então, é a grande reflexão, humanização da pessoa preta. Você disse que carrega com você uma memória de dor. Que memória é essa? Olha, a memória de dor, Mauro, durante todo o período da escola, eu ouvia macaquinho, urubuzinho, né? Ou por exemplo, não vou expor nenhuma pessoa aqui porque não é do meu feitio, mas eu fui, na minha infância, eu trabalhei, por exemplo, como diarista de uma casa, porque eu precisava de dinheiro, né? E aí aquela pessoa, ela me tratava como se eu fosse um mucamo. Então eu cortava as unhas da pessoa, e aí para ganhar bolo, para ganhar presentinho. Então, durante muito tempo, essa pessoa fazia piadas, né? Neguinho, pretinho, né? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea a lápis, nós podemos apagar, né? Todas essas piadas, todas essas maldades que a gente foi ouvindo, que eu fui ouvindo durante toda a minha infância, né? Isso vai Sim. criando em você memórias de dor. Jean, tempo já no finalzinho aqui para a nossa conversa. Sua mensagem final, o seu convite aqui em definitivo para o seu espetáculo no dia 8 para a gente encerrar. Bom, eu quero convidá-los mais uma vez, dizer que o motivo de eu fazer isso que eu faço é justamente isso, humanizar as pessoas, sensibilizar as pessoas. Eu acho que a arte, a cultura, a música, ela tem esse poder, né, de fazer as pessoas entrarem e saírem melhores desse ambiente, né? E espero que nesse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, né, que nós possamos
não ficar só na discussão, que mais pessoas se movimentem, que mais pessoas lutem para que o racismo a cada dia seja extirpado da nossa sociedade e colocado no lugar que ele merece estar, que é debaixo da terra para nunca mais voltar. Bom, eu encerro aqui reforçando o serviço, dando a ficha técnica da apresentação do Jean William, dentro do projeto Cantos Brasileiros, Origens, no Teatro Sérgio Cardoso, Rua Rui Barbosa, 153, no Bexiga, quarta-feira, dia 8, às 8h30 da noite. Você tem que chegar com 1 hora de antecedência na bilheteria do teatro para poder fazer a retirada dos ingressos. Depois tem o autógrafo, né, do livro. Do lançamento do livro, com autógrafo, o resumo da ópera, que é um livro escrito, é uma biografia do Jean William, escrito pelo Elcio Padovez, editora Letramento, e tudo isso aí à sua disposição, então, depois do show, depois da apresentação do Jean William na quarta-feira, no dia 8. Jean, muito obrigado por essa conversa, por estar aqui com a gente durante esse período aqui de 1 hora. Feliz aniversário para você no dia 20, com muita consciência em relação à população preta e que o que precisa ser feito seja feito, políticas públicas necessárias, que a gente sabe que tem muita coisa de um histórico que precisa ser corrigido, e a gente depende realmente no olhar de uma consciência em relação a tudo isso. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Mauro. E, eu vou lá te ver no dia 8 de novembro, tá bom? Oba, maravilha! Um forte abraço, agradecimento a toda a equipe do programa Gente que Fala, que é a realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta na segunda-feira com mais Gente que Fala a partir do meio-dia, desejando para você um bom final de semana, muito lazer, muito descanso, novas energias para a semana que vem no recomeço. Até segunda-feira, meio-dia, um abraço, tchau.